continuando a falar sobre como se apaixonar, eu passei por uma situação onde eu me apaixonei por uma menina e que não tinha absolutamente nada a ver com nada que eu tinha escolhido para minha vida, ou nada que eu pretendia para minha vida. Ela era muito diferente de tudo que eu conhecia. E eu comecei a estudar e entender, me automodelar e entender como eu fiz para chegar naquilo. Quais foram os comportamentos, gatilhos. E comecei a estudar com outras pessoas, outros pacientes. E eu descobri que para a gente se apaixonar, e se apaixonar inclui ficar sofrendo pela pessoa que você terminou, pessoa que terminou com você. Para você se apaixonar por alguém, você precisa achar três coisas que essa pessoa faz e que você é muito ruim. Por exemplo, eu não sei cantar, mas não sei cantar assim, eu sou do avesso para cantar. Se eu cantar, as pessoas tacam fogo no karaokê. Então, essa moça que eu me apaixonei, ela cantava igual um anjo. Então, olha a autoridade, olha uma coisa. Depois, ela falava inglês, ela tinha morado nos Estados Unidos dos 10 aos 15 anos. Então, ela sabia falar inglês fluentemente. E eu, que já tinha morado em Londres, não sabia falar nem próximo o inglês que ela falava. Então, olha a autoridade que ela criou comigo. E a terceira coisa é que ela é uma pessoa que, na minha frente, quando estava comigo, se demonstrava a pessoa mais feliz, mais encantadora e incrível, que a vida dela era a coisa mais maravilhosa. Claro, depois eu percebi que era só na minha frente. Mas essas três coisas fizeram com que eu me apaixonasse por ela. E tudo isso fazia com que eu me enxergasse ela de verdade. Eu me apaixonei pelo que eu acreditei, pelas minhas imagens mentais. Como medo de barata. Quem está assistindo tem medo de barata, com certeza uma barata desse tamanho tem na sua mente. Porque se tiver uma baratinha assim, você não vai ter medo. Para ter medo tem que ser uma coisa muito grande. A representação mental de perigo, de medo, é um alerta muito grande. Então tem que ser uma barata muito grande, um amor, a pessoa assim, brilhando, linda. Eu comecei a perceber, depois de um relacionamento que eu tive recentemente, que eu anotei os pontos positivos e negativos daquela pessoa no meu diário, para minha análise negativa e positiva, da minha terapia. Quando eu consultei ao final do relacionamento, eu tinha esquecido de todos os negativos. E era uma lista grande. Não que isso importasse, mas eram coisas que eu tinha que melhorar com ela. Eu esqueci de tudo isso. E aí eu só enxergava a parte maravilhosa dela. E aí tudo dela que tinha a ver comigo, mesmo que fossem poucos momentos muito maravilhosos, esses momentos eles ficaram mais brilhantes, mais dourados, mais encantadores. As imagens mudaram. As imagens mentais que eu tinha da pessoa quando eu comecei o relacionamento, o que eu achava dela bom e ruim, quando terminou, ou quando você está apaixonado, pode estar naquele desespero, essas coisas somem, vão embora, como se você não conseguisse mais lembrar de momentos ruins, que só os momentos bons ficassem na frente e só eles se conectassem com a emoção. E é exatamente isso que acontece. Você começa a conectar tanta emoção nos momentos bons que você deixa a imagem mais caprichada, mais bonita, mais, assim, é realista aquela imagem que você não tem mais. Por quê? Porque você saber que você perdeu a pessoa, não é eu perdi, você imagina ela indo embora. Não. Você primeiro vê as imagens, sofre, vê tudo que você passou, e aí você fala assim, não tenho mais isso. Aí tudo isso, igual no desenho do Pica-Pau, que ele via, né? Mulheres, aeronaves, barcos, depois tudo afundava. Então, você está vendo todo barcos, mulheres, jantares, homens, festas, tudo de bom que durou de 1 a 10 segundos com essa pessoa, é o que hoje frutifica a sua mente. E aí a sua mente pega isso e deixa mais colorido, mais brilhante. Por quê? Porque todo aquele amor que não era pela pessoa, é você que produz. Você é uma máquina aí dentro de amor. E aí aquele amor foi direcionado para aquela pessoa. E aí você pegou todo esse amor e direcionou não para aquela pessoa, pelas três coisas, ou 2 ou 4, que você olhou nela e achou que te complementava. Eu digo assim, ó, você que não sabia cantar nem falar inglês, você Flávio, que não sabia cantar, não sabia falar inglês tão bem, e não era tão feliz quanto a menina, a sua nota é 0, é 5, 3, para cada uma dessas coisas. Cantar, nota 0. Felicidade, nota 5. Falar inglês, nota 7. Beleza. Quando eu estava perto dessa pessoa, que era nota 10, 11, na minha mente, a minha mente somava. Então eu falava inglês um pouco melhor, porque é como se eu estivesse sentindo a capacidade dessa pessoa. Ah, mas eu não sinto isso. Não, é só
uma ideia, é só uma sensação inconsciente que você vai sentir, né? Você vai por esta coisa que a pessoa tem tanta autoridade por você, é um movimento mental que você vai fazer. Então, quando eu estava com essa pessoa, eu me sentia mais forte, porque eu tinha um cavalo, uma espada e um escudo. Quando ela terminou comigo, ela levou tudo isso, ela levou os poderes dela, que me deixavam mais forte. E aí o que aconteceu? Eu me senti pelado num cavalo, de samba canção, lá andando assim, sem nada. E ela, extremamente fortificada. Mas essa ideia que a gente cria na mente é uma ideia que as pessoas criam. A sua ideia pode ser diferente, mas a base da ideia é essa. É isso que acontece na nossa mente. Então, por que você tem que, quando terminar o relacionamento, todo psicólogo, psiquiatra, você tem que se fortalecer. Você tem que ter resiliência, você tem que se empoderar. Mas o problema é o seguinte, todas essas palavras para mim nunca fez sentido. O que significa isso? O que realmente significa se empoderar, ressignificar, tornar-se uma pessoa independente? Eu vou te falar exatamente o que significa isso. Isso tudo são conjuntos de comportamento. Então, observe na sua família, na sua comunidade, nas pessoas onde você vive. Como é o comportamento delas? Você pode modelar, você pode parametrizar. A gente começa, na infância, aprendendo sobre os comportamentos dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos neurônios, imitam dos animais também. Neurônios espelhos, como eu falo, né? Então, eles imitam o comportamento. E você também. Você acaba imitando o comportamento. E aí você acaba imitando o comportamento de muita gente. Você imita muitos comportamentos. E muitos desses comportamentos imitados são inconscientes. Por quê? Porque a nossa mente é dividida em duas partes. A parte consciente e inconsciente. Consciente e inconsciente. Mas tem subconsciente? Tem uma divisão do inconsciente. Consciente e a parte inconsciente. Mesmo que tenha várias funções, são duas partes. Então, ou está consciente ou não está consciente. Ou metaprograma, que na PNL a gente chama metaprograma, ou ele está rodando aqui na frente e você está agindo daquele jeito. Eu tenho medo de barata, não sei porquê, mas eu tenho medo. Todo relacionamento que eu tenho acaba dando a mesma coisa, eu sofro, eu sou dependente. E você tem 1000 motivos e explicações, né? Porém, a verdade dos fatos realmente é que você tem um consciente e um inconsciente. O consciente é considerado uma pequena parte de todo o processo mental, 10% é o seu consciente. O seu inconsciente ou subconsciente, toda a parte que não é consciente, ela controla a respiração, batimento cardíaco, controla todo o seu corpo. E você acha que é só isso? Não. Ela te protege. Quem tem medo de altura é a parte inconsciente protegendo, né? Quem tem crise de pânico começa a passar mal, é a parte inconsciente achando que está tendo um problema lá, que vai ter uma briga, que vai ter alguma coisa que ela vai ter que lutar ou fugir. Então, o inconsciente dá conta da maior parte dos nossos comportamentos, talvez 80%, 90%. O comportamento, ele começa consciente. Você vai lá todo dia malhar na academia. Passou 21 dias, 28 dias, né? As pessoas dizem, neurociência, mas a PNL já dizia essas coisas. A neurociência agora diz tudo, talvez porque tenha provado cientificamente algumas delas, né?